Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no Salmo de número 3, Salmo 3. Eu tenho um vizinho que ele é sargento aposentado, sargento da Polícia Militar. Eu gosto de ouvir uma história que ele sempre me conta, é uma história interessante. Ele era policial lá em Piripá, e ele diz que em um dia que ele estava de folga, estava na igreja cultuando com os irmãos. Ele sempre foi um irmão piedoso, sempre gostou de evangelizar, pregar. Ele estava na igreja batista lá de Piripá, tocando o seu violãozinho, ele mesmo que ia trazer a palavra. Aí de repente alguém o chama para uma diligência, uma emergência que aconteceu. De repente extrapolou para lá uma carreta roubada. E o outro policial que estava de prontidão no dia havia saído para a região próxima ali, só havia ele de policial na cidade. Então ele teve que deixar culto à igreja, foi na sua casa, colocou a roupa de policial e foi averiguar a situação. E quando ele chegou próximo à carreta, ele viu todo aquele movimentos curiosos e o motorista estava desesperado, morrendo de medo, porque os bandidos o tinham amarrado, dopado e prometido que ele não escaparia, que ele morreria, ele seria assassinado. Então de repente ele acorda ali em Piripá, o pessoal desamarra ele. Quando ele vê o policial, ele explica: os caras me pegaram, estava indo sentido a São Paulo aí na BR, mas extraviou lá para Belo Campo, foi para lá em Piripá. E esse irmão, ele disse que ficou com bastante medo. Cidadezinha pequena, ele está acostumado a lidar com bêbado na rua, né? Ladrão de galinha, de porco, dá uns tapas nas orelhas e pronto. Mas roubador de carreta aqui na cidade, e eram os caras do Comando Vermelho. Ele falou que tremeu na base. Agora sou ele de policial. Então o motorista falou que os bandidos deixaram a carreta estacionária em uma rua e desceram sentido ao centro da cidade a pé. Então vai ele agora com a viatura, sozinho não, ele chamou o carcereiro para ir juntamente com ele. Carcereiro nem arma usa. E foram os dois procurar os bandidos. Aí ele avistou alguém na esquina suspeito, aproximou-se, conversou, percebeu que era suspeito, pediu para entrar na viatura. Passou numa rua deserta, e quando eles chegaram próximo à carreta, quando o motorista viu que dentro da viatura estava o bandido, ele só conseguiu pegar um, o motorista quase desmaia de medo novamente, quando viu o bandido de tão traumatizado que o coitado estava. Aí o policial se tocou: eu não revistei o camarada. De repente ele, desesperado, desce, pede o cara para sair já com a arma, pede o cara para ficar com as mãos para cima, revista o cara, e o cara estava armado, com automático, com metralhadora, o cara estava cheio de armas. Ele fala que aquele dia ele começou a tremer na base. Como eu cometi uma gafe, um erro tão protocolado esse, eu tinha que ter pelo menos revistado. Poderia ter perco a minha vida e a vida do carcereiro também. E ele falou que aquele dia ele não conseguiu dormir. Meu Deus do céu, como eu pude cometer esse vacilo, esse erro, poderia estar morto. Agradeceu a Deus pela proteção também. É interessante que na outra semana, depois que o outro bandido foi achado, tiveram que trazer esses dois bandidos lá de Piripá para Conquista, para daqui de Conquista transferir para São Paulo, Rio de Janeiro, não sei. Eram os bandidos aí do Comando Vermelho, do PCC, dessas facções pesadíssimas. Aí ele veio num banco carona, o outro policial veio dirigindo, e agora é claro que os dois bandidos vieram na viatura, no banco de trás, mas algemados, devidamente algemados, e não representava nenhuma ameaça, nenhum perigo. E os bandidos vieram de lá para cá falando das barbaridades que eles já tinham feito nessa vida. Quantas carretas roubadas, quantas pessoas sequestradas, quantas pessoas eles assassinaram, mataram. E ao longo da conversa, o policial, ele perguntou: moço, você já fez tanta coisa ruim,
porque aquele dia que eu lhe coloquei na viatura, não lhe revistei, você estava armado, nós passamos numa rua deserta, por que aquele dia você não nos matou? Você poderia ter nos matado, pegado da viatura e fugido. Eu sei que você já fez esse tanto de coisa ruim, mas por que aquele dia você não atentou contra a nossa própria vida? Aí o bandido, ele respondeu: moço, como eu ia atentar contra a sua vida se haviam centenas e centenas de policiais na cidade? Tinha policial a cavalo, policial de moto e até policiais fazendo ronda de helicóptero. Quando você me colocou na viatura, eu falei: mas esse policial é tão danado que ele nem me revistou. Eles estão esperando eu esboçar alguma ação aqui para eles me apagarem lá de fora. Eu estava morto de medo. Só que a verdade é que naquela cidade só havia ele de policial. Naquele instante ele começou a chorar, porque ele se deu conta de que Deus o estava protegendo o tempo todo. Naquele instante Deus fez com que os bandidos vissem de forma visível os anjos que estavam ali o protegendo. Ele também se deu conta de que Deus o protegeu não só ali, mas ao longo de toda a sua vida, como ser humano e como um crente no Senhor Jesus Cristo também. E ele falou que daquele dia ele começou a dormir em paz. Porque do dia em que aconteceu esse relato, ele não conseguia mais dormir, ele ficava perturbado, poderia ter morrido, cometido um erro. Mas quando ele teve essa convicção, essa real convicção de que Deus era o seu escudo, a sua proteção, ele: oh Deus, muito obrigado, porque se dependesse dos meus acertos, se dependesse de eu acertar sempre, as minhas ações em direção àquilo que é correto não garante a minha vida, não garante a minha proteção vem do Senhor. E lendo esse salmo, meus amados irmãos, nós enfatizamos justamente isso aqui: a nossa proteção vem de Deus. Não só a nossa proteção vem de Deus, como a nossa salvação vem de Deus. Por isso Deus deve ser a nossa glória. Deus deve ser o motivo da nossa maior alegria. Porque Deus, ele é proteção, porque Deus, ele é salvação. E ele está com os seus o tempo todo. Nós só estamos aqui porque Deus permitiu que chegássemos aqui. Deus nos livrou de tantas coisas ruins, de tantos males. Isso é proteção de Deus. Às vezes nós vemos o livramento, mas às vezes não. Mas o tempo todo Deus está a nos livrar, porque Deus, ele é a nossa proteção. O Salmo diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege, és a minha glória, me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, porque tu és a nossa proteção, tu és a nossa salvação, Pai. Lhe agradecemos, ó Deus, pela a maior de todas as obras que foi realizada, a obra que foi realizada pelo teu Filho, de ter morrido na cruz do Calvário e de ter ressuscitado ao terceiro dia,
foi assunto ao céu, agora ele está à tua direita a interceder por nós. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo nós temos proteção, em Jesus Cristo nós temos salvação. Louvado seja o teu santo nome por isso, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, e que a mesma fale aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha a liberdade, a plena liberdade de falar aquilo que precisa ser dito, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, esse é um salmo davídico. Davi, ele está fugindo. Fugir não é bom. Fugir é estar em estado de vulnerabilidade. Se fugir não é bom, fugir do próprio filho é estarrecedor. Meus irmãos, é horrível fugir do próprio filho. Uma das histórias mais impressionantes, interessantes das Escrituras é a história de Davi. Davi, que foi escolhido para ser rei de Israel quando ele ainda era pastor de ovelha. Deus queria levantar um novo rei, um novo monarca. O rei Saul havia se desviado, havia se corrompido pelo poder, não confiava mais em Deus, não obedecia mais a Deus. Então Deus disse: eu vou levantar um rei para Israel. Portanto, vou levantar um rei para Israel, não segundo os corações dos homens, mas eu vou levantar um rei para Israel segundo o meu coração. E Deus decide então escolher o rei, sem passar por voto popular. Deus fala: aquele ali que vai ser o meu rei. O profeta Samuel então vai até Belém, casa de Jessé, com essa incumbência de ungir o rei. E quando ele vê Eliabe, ele fica impressionado com o porte físico de Eliabe, com a beleza de Eliabe. E Deus disse: ei, Samuel, não. Deus, ele não está preocupado com a aparência, com a capacidade humana. Deus, ele vê o coração. Não é esse aí. Aí foram passando os filhos e acabou os filhos. E Samuel disse a Jessé: Jessé, não tem mais nenhum filho? Ah, tem um. Aquele coitadinho, um pastor de ovelha, está lá cuidando das ovelhas, mas ele é tão irrelevante. Eu não imagino que seja ele que será escolhido como rei. Não, chama ele. E quando Samuel viu, Samuel recebeu a constatação de que aquele que for escolhido por Deus, um adolescente, um pastor de ovelha, mas era alguém que era sensível à voz de Deus. Sim, trabalho grotesco, mas alguém sensível, tanto é que tocava harpas, compunham músicas. E ele então simbolicamente é ungido como rei de Israel, adolescente. Mas até chegar ao trono tem muita história. Ele precisa ser modelado, ele precisa ser transformado. Ele precisa passar por processos de crescimento, de caráter e de fortalecimento. E nós sabemos, amados irmãos, uma das histórias mais clássicas das Escrituras é quando Davi enfrenta o gigante Golias. Está lá o povo, os soldados de Israel, a elite, a tropa de elite, os principais soldados, morrendo de medo do filisteu, do grande gigante. E o gigante estava afrontando o exército de Israel. E quando Davi fica sabendo dessa história, Davi diz: quem é esse filisteu para afrontar o Deus de Israel? E ele se põe à disposição, à predisposição de lutar contra o gigante. Naquela época era muito comum essas batalhas, as batalhas entre os campeões, para evitar uma batalha de todo o exército. E Davi então ele se dispôs. Ninguém confiava em Davi. Esse moleque aí, mas você tem experiência? Tem experiência sim. Já detonei um leão com as minhas mãos. Já peguei um urso à paulada. Irmãos, Davi era um cabra valente. Parece que era lá do Nordeste, né, Cláudio? Da terra de Iara. E Davi foi para cima. E enquanto que o gigante ia até Davi com espada, lanças, dardos, Davi ele dizia: você vem a mim com todo esse arsenal, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. E com uma pedrinha, meus amados irmãos, Davi coloca o gigante no chão, decapita seu pescoço. E Davi então ele ganha notoriedade, ele ganha fama, ele é colocado como comandante de tropas.
E à medida que o tempo passa, a fama de Davi só aumenta, porque as pessoas começam a perceber que tem algo diferente em Davi, no sucesso de Davi, e as mulheres começam a cantar, nas empreitadas, nas brigas, nas lutas que Davi lidera o seu exército, e quando ele volta vitorioso de batalha, as mulheres gritam, as mulheres cantam, Saul, rei Saul, matou os seus milhares, mas Davi matou os 10 milhares, e aquilo causa ciúme no coração do rei Saul, e Saul então empreende uma batalha contra Davi. Saul, ele tenta cravar literalmente uma lança em Davi. Agora, Davi se torna inimigo nacional. O rei Saul empreende uma perseguição a Davi, e Davi ele tem que se esconder, ele tem que sair foragido num deserto sozinho. Todo o exército de Israel agora caçando Davi. Davi é um inimigo do Estado. Tudo isso por causa de ciúme, por um rei que está apegado ao poder, e vê em Davi, sim, condições, vê em Davi que ele tem algo especial e que ele sim será aclamado como rei. Mas o rei Saul não está mais comprometido com a vontade do Senhor. Então ele quer acabar com Davi, o seu inimigo, seu suposto substituto como rei. E depois nós sabemos da história, o rei Saul, ele morre, ele se suicida em uma batalha. Davi é levantado como rei, ainda há resistência por parte dos familiares do rei Saul, mas o plano de Deus é estabelecido, Davi vence, toda a nação reconhece Davi como rei, e Davi ele anda de vitória em vitória, de sucesso a sucesso. Ele estabelece Jerusalém como a capital de Israel, unifica as tribos, ele faz reformas políticas e religiosas, e Davi, ele lidera muito bem a nação de Israel. Mas nós sabemos da fraqueza, da fragilidade moral de Davi. Quando Davi era para estar em batalha, mas ele não estava em batalha, ele estava no seu palácio. E estando no seu palácio, Davi ele foi acometido com a concupiscência dos olhos, prazer intenso por aquilo que se vê, e prazer por aquilo que ele desejava fazer. E o que ele desejava fazer era adulterar, dormir com uma mulher que era mulher do seu soldado Urias. E é justamente isso que ele faz. Ele deita, se relaciona com Betseba, comete adultério, e agora Betseba está grávida, ele tenta arrumar um esqueminha, chama lá o marido dessa mulher, chama Urias do campo de batalha. Urias chega até Jerusalém, sim, meu senhor, estou aqui à sua prontidão. E aí, o que está acontecendo lá na guerra? Eu decidi lhe dar uns dias de folga. Vai dormir, moço, vai para sua casa descansar um pouquinho, vai lá ver a sua mulher, vai deitar com a sua mulher. E Urias diz, não, meu senhor, de forma nenhuma, os meus companheiros estão em batalha, os meus companheiros estando em batalha, como eu vou fazer isso? Como eu vou traí-los? Não vou, senhor, não vou dormir com minha mulher. E Davi fala, rapaz, que sujeito mais persistente, intrigante, fiel, mais fiel do que a mim. Então ele manda o comandante Joabe colocar Elias no fronte de batalha, em situações estratégicas, onde ele sabia que Urias morreria, e Urias morre no fronte de batalha. E aparentemente o plano de Davi foi bem realizado. Ele fez os esqueminhas, mexeu os pauzinhos, deu certo, e ele aparentemente estava livre, ninguém viu, ninguém sabe. Betseba estava grávida. Então ele chama Betseba para ser a sua mulher. Mas nós sabemos que Davi ele é confrontado pelo profeta Naamã. E Naamã o confronta de forma inteligente, simples e sábia. Naamã conta a história para Davi. Davi, eu gostaria de contar uma história para ti. Sabe, tem um homem aqui na região muito rico, Davi, muito rico. E esse homem, que é dono de muitos animais, propriedades, recebeu um visitante em sua casa. E esse homem que recebeu um visitante em sua casa, como anfitrião, sabe o que ele fez? Ele pegou a ovelhazinha do homem mais pobre da região, que só tinha uma ovelha, só tinha um animal. Ele, ao invés de pegar a sua própria ovelha do seu grande rebanho, pegou simplesmente a ovelhinha, roubou a ovelha do homem pobre.
E Davi naquele instante falou: traga esse homem que eu vou matar agora. E o profeta Natan diz para Davi: Davi, esse homem é você, Davi. Foi justamente o que você fez. Você assassinou Urias, você roubou o que era de Urias, e Deus trará castigo sobre a sua casa. Naquele instante, Davi, ele cai de joelhos, arrependido, se deu conta do pecado que ele cometeu. Davi era monarca, Davi era rei. Davi, sendo afrontado por alguém, ele poderia muito bem pegar a espada ou pedir um soldado para matar o profeta, mas Davi, sobretudo, ele estava submisso a Deus. Ele, caindo em si do grande pecado que ele cometeu, ele se arrepende. E o profeta Natan diz: Davi, Deus vai lhe perdoar, mas a espada não apartará da sua casa. E o que nós vemos isso aqui, meus amados irmãos, é consequência do pecado de Davi. Davi, ele não geria os conflitos da sua casa. Davi, parece que ele não conversava, dialogava com os seus filhos. Acontece incesto na casa de Davi. Aminon deita com a sua irmã, filha de Davi. E Absalão, percebendo que Davi não faz absolutamente nada, essa passividade diante dessa injustiça e barbaridade, Absalão mata Aminon, assassinato, incesto na casa, na família do rei Davi. Absalão foge, depois de muito tempo ele volta novamente, pede perdão ao pai, e tem aquela conversa meio que tímida, não resoluta da situação, e Absalão ainda fica com a mágoa de Davi, e ele levanta uma conspiração. Ele começa a ganhar os corações das pessoas. Absalão, ele era bom de palavra. Absalão, ele era fisicamente bem apresentável. Então ele, com lábia, na sua forma de gerir a situação, ele vai conseguindo conquistar corações de lideranças, e por fim ele inverte uma conspiração contra Davi, um golpe de estado. E de repente Davi, ele recebe a notícia que a liderança, o povo, a maioria daqueles que confiavam em si, agora estão do lado de Absalão, estão vindo em direção ao palácio para tirá-lo do trono. E Davi, agora que é rei de Israel, que depois de tantas conquistas, tantas vitórias, tanta experiência, tem que passar por essa humilhação. Ele tem que deixar o seu trono. E ele sai na calada da noite, deixa a cidade de Jerusalém. E ele sai pelos portões e ele sai, coloca um saco de cinza sobre a cabeça, humilhante, chorando. Ele passa pelo vale de Cedron, rumo ao deserto descalço. E é aqui que Davi expressa: Senhor, muitos são os meus inimigos, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos são os que se rebelam contra mim. E eram muitos que eram com ele, mas agora estavam contra ele, tinham traído. Davi chora essa traição, essa dor, essa humilhação. São poucos agora os que estão com Davi, são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. As pessoas dizem: agora já era, Davi, Deus não vai intervir em seu favor. Havia uma conspiração. Meus amados irmãos, assim como Davi, nós também temos muitos inimigos, muitos inimigos. Nós temos inimigos espirituais. O mundo é o nosso inimigo. Demônios são os nossos inimigos, as nossas fraquezas. Uma vez perguntaram a Chesterton, um dramaturgo, um intelectual e que dava entrevista, que tinha influência na sociedade, da sua opinião, perguntaram a Chesterton: qual é o grande problema da humanidade? Ele respondeu: o grande problema da humanidade sou eu. Eu sou o grande inimigo, o pior inimigo meu sou eu. Sabe, meus amados irmãos, 3 inimigos em potencial: eu, o mundo e Satanás. Satanás com toda a sua horda maligna. Mas a boa notícia é que nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, nós temos adversários, mas, meus irmãos, Deus não tem inimigo, não. Deus não tem inimigo. Nós temos adversários, mas Deus não. Porque quem é palho para Deus? Inimigo é quando uma pessoa é palho para outra, ou está no mesmo nível da outra para ir para o enfrentamento, para a batalha, mas não tem ninguém palho para Deus. Deus não tem inimigos. E esse Deus que não tem inimigos, Ele é por nós.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é justamente aqui, meus amados irmãos, no verso 3, que Davi começa a descansar. Nós temos aí essa conjunção adversativa, são muitos inimigos, eu estou atribulado, humilhado, mas tu, Senhor, porém, no entanto, contudo, tu és o escudo que me proteges. A minha proteção não é o exército. Davi está dizendo que a minha proteção não são os fortes muros, a muralha do palácio real. O que Davi está dizendo é que a minha proteção é o Senhor dos exércitos. Ou seja, se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode vir todo o exército de Israel. Deus é o nosso protetor, meus amados irmãos. Assim como Ele protegeu aquele policial, Ele nos protege também dos dardos inflamados do nosso inimigo. Deus é a nossa proteção. E Davi ainda ele continua percebendo essa proteção em Deus, e não só a proteção em Deus, mas todo o seu contentamento e alegria em Deus. Quando ele diz, tu és a minha glória não são as riquezas, a minha glória não é a coroa real, não é o trono, a minha glória não é as aquisições que eu agariei, não, a minha glória, a minha alegria é o Senhor é a minha glória. É o Senhor que me faz andar de cabeça erguida, é o Senhor que me restaura, é o Senhor que pega o oprimido, humilhado e levanta, coloca no trono, é o Senhor que salva, é o Senhor que me restaura. E depois que Davi, diante dessa agrulha da vida, dessa humilhação, dessa adversidade, ele tem um momento de percepção, meditação, medita no Senhor, ele percebe quem é Deus na sua vida. E ele então conclui, ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte, Ele me responde. Meus irmãos, Deus sempre responde às nossas orações. Por mais que sejamos incrédulos ou crédulos, Deus responde às nossas orações dos altos céus, Deus sabe das nossas aflições. Nós agora temos acesso livre ao santo e novo caminho que foi preparado pelo Evangelho. Deus, Ele atende às nossas orações, não importa a sua situação, e esse é um Deus que Ele protege, esse é um Deus que restaura, esse é um Deus que é o motivo da nossa alegria. Eu gosto da história daquele hino, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus meu Senhor. O irmão que compôs essa música, ele compôs essa música depois de ter perdido um filho, 4 filhas e ter perdido a sua fortuna também. E ele diz, a minha glória não são as coisas, as pessoas, a minha glória é o Senhor. Sim, eu estou chorando, eu estou triste, mas eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. É o que Davi está dizendo aqui, a minha glória é o Senhor, a minha glória não é o trono. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu clamo em alta voz e o Senhor me responde. Deus respondeu a Davi. E nós percebemos em Davi, ao receber de Deus a resposta, uma confiança inabalável. Eu me deito e durmo e torno a acordar. É impressionante, meus irmãos, eu particularmente não conseguiria dormir em tais circunstâncias. Imagina você em fuga, correndo do seu filho atrás de você, com o desejo, finalidade de lhe matar, e Davi ele dorme e descansa. Davi ele dorme em paz, porque ele confia no Senhor, porque ele sabe que Deus está com ele e Deus o está ouvindo. Davi ele também acorda. Tem pessoas que não querem acordar, tem pessoas que queriam dormir e não acordar nunca mais, mas Davi ele dorme em paz. Davi ele também acorda em paz, porque é Deus que o sustenta, é Deus que o ampara, é Deus que o restaura. Ele tem essa confiança de que eu estou protegido no Senhor.
E ele faz de repente aqui, meus amados irmãos, uma oração: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. É uma expressão humana para representar Deus. Nós sabemos que Deus, ele não dorme. Deus, ele está atento, vivo, acordado o tempo todo. Deus não dorme. Mas é uma oração de urgência. Deus, venha ao meu favor. Essa oração faz eco com aquela oração de Pedro quando estava afogando, ao andar sobre o mar. Ele ficou temeroso e começou a afogar. Ele diz: salva-me, Senhor. É aquela oração que nós fazemos de repente: Deus, tenha misericórdia. Deus, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. Deus, eu preciso de providência. Arrebenta, quebra os queixos de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Agora nós temos aqui uma oração precatória. Quebra os queixos dos meus inimigos. Um animal selvagem com o queixo quebrado, com a mandíbula quebrada, ele não pode fazer nada contra a sua presa. É Davi dizendo: quebra aí o queixo dos meus inimigos, porque os inimigos que estavam atentando contra Davi, estavam atentando contra o plano de Deus. Porque Davi, ele estava aliançado com Deus. Deus fez uma aliança com Davi. De Davi viria aquele que seria o rei de toda a humanidade. Do trono real viria o Salvador Jesus Cristo. Então, Absalão, com todo o exército, atentando contra Davi, estava atentando contra a história da redenção. E atentar contra a história da redenção, contra o plano de Deus, é se dar mal, é ter o queixo quebrado, é ser consumado por esse poderoso Deus. E Davi, ele finaliza fazendo uma oração tão maravilhosa, porque Deus sim ouviu a sua oração. Do Senhor vem a salvação, a tua bênção está sobre o seu povo. Essa salvação não é apenas circunstancial. Davi está falando aqui da soterologia, a doutrina da salvação, que é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Salvação, meus amados irmãos, é obra de Deus. Deus que idealizou a salvação, Deus que realizou a salvação, e é Deus que irá consumar a salvação. É Deus que nos chamou, é Deus que nos escolheu, é Deus que nos justificou, nos santificou, e é Deus também que nos glorificará. E isso é tão real e absoluto que está no passado pretérito perfeito. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Aquele que os predestinou, também os justificou. E aquele que os justificou, também os santificou. E aquele que os santificou, também os glorificou em Cristo Jesus. De Deus vem a salvação. E Davi intercede pelo seu povo. Nós percebemos que Davi, ele não tem um espírito vingativo. Ele poderia muito bem dizer: eu quero que esse povo se dane, eu vou vingar esse povo. No versículo 6, não me assustam os milhares que me cercam, mas Davi diz na sua oração: a tua bênção está sobre o teu povo. E aqui ele nos ensina uma lição importantíssima, meus amados irmãos: não guarde mágoa de ninguém, não tenha um coração vingativo, porque o Deus que abençoou Davi que pecou, é o mesmo Deus também que abençoou o povo que pecou, que agiu de forma equivocada. E a misericórdia de Deus que alcançou Davi, alcançou também o seu povo. E essa salvação, essa misericórdia, essa graça que nos alcançou. É do Senhor que vem a salvação. É do Senhor que vem a proteção. Por isso Deus, ele deve ser a nossa glória, o motivo da nossa maior alegria. Que Deus nos abençoe e que nós possamos romper de fé em fé, de glória em glória, e glorificarmos mais a Deus em nossas ações, assim como Davi glorificou. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar